Convidamos o professor Carlos André Pereira Nunes para falar em nome de vocês, homenageados e homenageadas. Senhores, em razão do distanciamento, eu vou solicitar escusas e vou retirar a máscara para que os senhores possam me ouvir melhor. Excelentíssimo senhor vereador William Veloso, neste ato, presidente desta sessão, na Egregia Câmara dos Vereadores de Goiânia, dessa cidade que eu escolhi e que me escolheu para aqui viver. Cumprimento Vossa Excelência e digo a Vossa Excelência do meu mais absoluto orgulho de ver Vossa Excelência nesse momento, não só presidindo esta sessão, mas de ver Vossa Excelência, acima de tudo, representando o poder legislativo, que é de fato a representação do povo goianiense. Ver de fato, não só em teoria, mas ver de fato que aqueles que devem ser necessariamente incluídos no poder, e hoje eu quero falar um pouco sobre poder, são representados por Vossa Excelência aqui. O Brasil é um país plural e, consequentemente, precisa ratificar isso em todas as esferas. E hoje Vossa Excelência consigna isso com essa presidência e com uma cadeira aqui na Câmara dos Vereadores. Parabéns, Vossa Excelência. Sabe, Vossa Excelência, que eu sou um grande admirador de Vossa Excelência. Ademais, eu gostaria também de cumprimentar o excelentíssimo senhor secretário municipal de Educação, vereador também desta casa, o Wellington de Bessa, que tenho a honra de conhecer, de dele ter proximidade e dizer da admiração que tenho pelo professor Wellington, pelo gestor educacional Wellington, que tem feito um trabalho extraordinário na Secretaria de Educação do município de Goiânia. Já disse ao nosso batonier da Educação Municipal que conte conosco, sem dúvida qualquer, para qualquer que seja o trabalho, nós estamos sempre à disposição dessa cidade que nos acolhe com muito carinho. Gostaria de cumprimentar, da mesma sorte, a excelentíssima senhora, professora, mestre Márcia Faleiro de Carvalho, professora que aqui neste ato representa a nossa secretária estadual, excelentíssima senhora secretária estadual, Fátima Gavioli, que muito bem conduz a educação do Estado de Goiás. Quero dizer a Vossa Excelência que tenho muito respeito e muita estima pela professora Fátima, pela gestão que ela tem feito aqui no Estado de Goiás. Dizer que é uma honra para mim, professora Márcia, estar com um projeto extraordinário junto ao Estado de Goiás, junto aos professores do Estado de Goiás, para que nós possamos continuar com o IDEB alto aqui no Estado de Goiás, por meio da educação, da última flor do laço, da língua portuguesa, da matemática, que são os pilares de formação de todos os indivíduos, de todos os cidadãos goianienses e goianos e brasileiros. Cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso que me tocou. Vossa Excelência muito gentil comigo, obrigado pelas palavras, muito gentis. Penso que não seja merecedor, mas sem dúvida qualquer vou me esforçar para sempre consigná-las no dia a dia. Quero cumprimentar, da mesmíssima sorte também, o vereador Dr. Jean, que aqui também se faz presente e é o representante desta casa, do povo goianiense na Câmara, um dos representantes. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Inicialmente gostaria de dizer aos senhores e às senhoras, professores, professoras que aqui estão presentes, que faço as palavras em representação de um grande professor, de um professor que eu admiro muito, de um professor que, na Escola Superior de Advocacia, nos últimos 3 anos, causou uma verdadeira revolução. Nós, advogados, advogadas, passamos nos últimos 3 anos por uma excelente gestão na Escola Superior de Advocacia, feita pelo professor Rafael Lara Martins, que aqui hoje tenho a honra de representar. Por esse motivo, gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão nos vendo, que além de professores,
também são advogados, e o faço em homenagem ao professor, ao diretor da Escola Superior de Advocacia, Rafael Lara Martins. Bem, eu gostaria de dizer aos senhores que esta casa e este lugar, ele, de certa forma, me emociona. Me emociona porque há exatos 10 anos eu morava bem aqui próximo, num setor chamado Crimeia Leste. Muitos aqui certamente conhecem. E é daqui que de vez em quando eu pegava um ônibus para ir a 85 para assistir às aulas, né? Eu sou do interior do estado de Tocantins e cheguei a esta cidade com muita, mas muita energia, com muita garra, e sou o típico representante daquilo que nós chamamos de Brasil Brasis. Eu sou o típico representante daquilo que se nos apresenta como a chamada desigualdade que ratifica, infelizmente, aquilo que ainda se consolida como Brasil. E eu tive a honra, eu tive a sorte de ter grandes professores. Eu tive a honra e eu tive a sorte de ter mestres, grandes intelectuais, que me deram a possibilidade de me tornar aquilo que hoje sou. Gostaria de cumprimentar, inclusive, 2 deles. Um deles, que é também no Tocantins, que é a irmã Noêmia. Eu fui criado numa escola de freiras, e nessa escola nós tínhamos valores que eram absolutamente inquestionáveis, como, por exemplo, o valor de respeito, de empatia, de humanidade, mas principalmente um valor que hoje se perdeu, que é o valor de erudição. Os professores, naquela época, tinham, felizmente, essa era a lógica, por parte dos alunos, uma perspectiva que era do respeito. E o que nós temos percebido, infelizmente, isso com o tempo, por uma questão de política educacional, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, se perdeu. Mas, sem dúvida qualquer, existe solução para isso, existe possibilidade para isso. O outro grande professor, Pasquale Cipro Neto, professor de São Paulo, professor de língua portuguesa, um grande mestre, um grande amigo, que me ensinou muito do que sei, não só em língua portuguesa, mas principalmente a vida, porque é isso que os professores nos fazem, eles nos ensinam a viver. E ele me ensinou grandes coisas como professor, principalmente a perspectiva de não desistir jamais desse país. Eu gostaria de dialogar com os professores e professoras muito rapidamente sobre 3 pontos fundamentalmente importantes aqui. 3 virtudes que eu considero fundamentais num cidadão, e eu acho que são 3 virtudes fundamentais em que os professores talvez devam focar. Nos estudos em pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, eu tenho refletido muito com os colegas professores sobre a importância de nós estabelecermos uma perspectiva de ação. Não sei se os senhores concordam, mas nós professores somos muito vistos como teóricos, como pesquisadores. E aí sempre alguém diz, não, tudo bem, ele é professor, mas o que importa é a prática. Tudo bem, ela é professora, mas o que importa é a prática. E eu discordo de maneira veemente daqueles que veem os professores, entre 1000 aspas, como meros teóricos. Discordo com veemência porque nós não somos. E para tanto eu quero trazer 3 autores e 3 aspectos fundamentais para que nós possamos aqui hoje analisar. O primeiro deles é a lógica da virtude. O professor, acima de tudo, tem que ser um virtuoso e tem que, para que este país volte a crescer, fazer com que os alunos também, com que aqueles que são educados também, possam ter virtude. E o que é virtude? Para citar virtude, eu quero citar um intelectual que é conhecido como aquele que fez a tripartição dos poderes, que fez com que essa casa passasse a existir, que é o intelectual chamado Charles-Louis de Secundat. Escreveu uma obra chamada L'Esprit de Loi, ou também chamada O Espírito das Leis, na nossa última Flor do Laço, e é conhecido assim. Mas Montesquieu foi um grande professor, e Montesquieu estabeleceu a seguinte ideia, antes mesmo de estabelecer a ideia da tripartição dos poderes, que foi a ideia do homem virtuoso. E o que é o homem virtuoso para Montesquieu?
é aquele que coloca os interesses sempre públicos acima dos interesses pessoais. Eu vou repetir. Para Montesquieu, o homem virtuoso é aquele que coloca os interesses públicos sempre acima dos interesses pessoais. Eu costumo dizer que o iluminismo de Montesquieu não saiu da Europa, atravessou o Atlântico e chegou aqui na terra tupiniquim. Porque neste país, já consignou Sérgio Buarque de Holanda, no capítulo 5º de uma obra extraordinária chamada Raízes do Brasil, ele escreve sobre o homem cordial. E o que é o homem cordial? É exatamente o contrário. O homem cordial é aquele que coloca os interesses privados acima dos interesses públicos. O homem cordial não é virtuoso. O homem cordial vota em alguém porque é amigo. O homem cordial escolhe as pessoas com base no chamado afeto. E todos os machismos e todas as discriminações que ocorrem nesse país têm, de alguma maneira, como base a perspectiva desse homem cordial. É sempre assim. As piadas são sempre piadas cordiais. As brincadeiras são sempre brincadeiras cordiais e, de alguma maneira, elas catalisam isso que nós vemos hoje, que é uma república inundada de corrupção, principalmente pela perspectiva que envolve essa cordialidade. E nós, professores, podemos mudar isso. Eu sou professor de língua portuguesa, mas no Estado, ainda ontem eu gravei uma aula para falar sobre Montesquieu e a relação de Montesquieu com a intertextualidade. Como, por exemplo, o gênero, chamado gênero discurso, como, por exemplo, a dissertação argumentativa pode perfeitamente estabelecer-se e conectar-se num repertório sociocultural no Exame Nacional do Ensino Médio com Montesquieu. Não decorando frases dizendo que Montesquieu foi alguém que criou o espírito das leis, mas entendendo o espírito das leis como ele deve ser. Por isso eu peço para que todos os professores se antenem em relação à necessidade de nós criarmos homens virtuosos. E não é tão difícil. É só dizer a uma criança que está lá fazendo bagunça, começar a fazer com que ela reflita sobre qual o resultado daquilo para a coletividade. São coisas que eu aprendi com a irmã Noêmia, são coisas que eu aprendi com a irmã Helenita, e que lamentavelmente se perderam no tempo, mas que voltarão. O segundo aspecto é, além da virtude, a outra perspectiva, que é o exercício do poder. Nós, professores, precisamos mais exercer o poder. E exercer o poder não é necessariamente estar numa casa legislativa, não é necessariamente estar numa secretaria, não é necessariamente estar nos órgãos de comando do país, não é. Exercer o poder, numa perspectiva de um autor importantíssimo, de que gosto muito, chamado Michel Foucault. Foucault foi um francês importantíssimo, que estabeleceu e teorizou a seguinte ideia. Ele disse: nós temos uma ideia equivocada do poder. Dizia Foucault: o poder, ou potestes, nada mais é do que a ação. E o poder não está em qualquer lugar. Foucault dizia: o poder é exercido. E eu procuro exercer todos os dias o poder. Sabe como? Lembrando os brasileiros que nós temos um artigo chamado artigo 13 da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz: a língua portuguesa é a língua oficial da República Federativa do Brasil. Eu lembro a todos que usam o tempo todo Jim Thornes, eu lembro a todos que usam o tempo todo palavras da língua de Shakespeare, nada contra a língua de Shakespeare, ou a língua de Victor Hugo, nada contra a língua de Victor Hugo, mas nós falamos português. E quando eu uso português, como dizia Olavo Bilac, em que da voz materna ouvi meu filho, em que da voz materna ouvi meu filho, diz ele no poema Língua Portuguesa, eu estou estabelecendo discurso. Cada vez que você deixa de se utilizar de uma palavra da sua língua, da língua portuguesa, para se utilizar de uma determinada palavra, que não é da língua de Camões, da língua de Drummond, da minha língua e da sua língua, você exerce poder. E pior, exerce poder em nome de outrem, em nome de doutrinas que são completamente equivocadas e que não formam o país. Eu não quero ser um estadunidense de segunda categoria. Eu quero ser um brasileiro de primeira categoria. E ser um brasileiro de primeira categoria é exercer o poder com base na minha língua, que é a representação dos meus pensamentos.
E eu pediria que todos os professores que estão me ouvindo, seja ele de direito constitucional, de matemática, de química, que não dissessem assim, ó, eu não sou professor de português, então eu posso falar assim, pergunte ao professor de português, a língua não é de um professor de português. A língua é do João, é do José, é do Lucas, é do Pedro, é de todos nós brasileiros. Além de exercício de poder, que é o segundo aspecto, e já me encaminho para o final, um terceiro é fundamental, que é entender ou entendimento do mundo complexo em que nós estamos. A complexidade do mundo em que nós estamos. Existe um autor chamado Edgar Morin, que para mim talvez seja o autor que mais explique o processo educacional contemporâneo. Ele tem um livro chamado Sete Saberes e outro que é a Era da Complexidade, em que ele diz o seguinte: não se pode mais imaginar um mundo moderno. Não se pode mais imaginar aquele mundo lá do final do século XVIII, quando os iluministas racionalmente estabeleceram a conexão com a Revolução Francesa e que passou posteriormente para os Estados Unidos na Revolução que causou a primeira Constituição republicana do planeta. Não, esse não é mais o mundo. Porque em 1985 aconteceu algo que o mundo não esperava. Lá no Vale do Silício surgiu a internet, e com a internet surgiu algo que se chama pós-modernidade. E essa pós-modernidade, traduzida por Bauman e outros grandes intelectuais, ela trouxe desafios que até então eram impensáveis. Questionamentos de meninos ao professor, por meio especificamente de algo que talvez tenha até mais informação do que o professor. Ela trouxe depressão, ela trouxe liquefação das relações humanas, dos casamentos, ela trouxe a desinstitucionalização e a desrepresentação dos poderes da sociedade. Ela trouxe desafios que não só a família, não só a escola e não só a sociedade, para os quais não estava preparados. A nossa educação ficou na década de 90. Outro dia eu estava fazendo um debate com alguém sobre o uso de celular em sala de aula, e a minha escola, me permitam dizer, é uma escola de muito rigor, mas uma escola contemporânea, pós-moderna, em que eu pedi ao menino dizer o seguinte: por gentileza, pegue o conceito, a mim, neste momento agora, de linguística textual. Ele abria lá, pegava o conceito de linguística textual. Por quê? Porque eu, professor, não tenho mais esta missão apenas, é óbvio que eu sei. A minha missão, e aí Edgar Morin, que é exatamente essa capacidade de entender a complexidade, é de fazer as pessoas pensarem. A irmã Noêmia me dizia, é preciso saber pensar. Me incomoda quando eu vejo, por exemplo, um colega advogado dizendo, está na lei. Eu digo, mas lei? Isso não é lei, isso é um dispositivo legal. Isso só vai virar norma quando isso for interpretado, quando houver subsunção, quando houver relação deste papel, desse dispositivo especificamente com a realidade. Mas para isso tem que saber direito, tem que saber história, tem que saber geografia, tem que saber direito constitucional, tem que saber muita coisa. E aí eu conclamo a todos que estejam aqui, nós precisamos entender a complexidade, o inteiro entendimento da complexidade do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é complexo, e como ele é complexo, uma disciplina só não é mais suficiente para estabelecer a lógica da redação. E por isso que a BNCC veio para mudar tudo, para pensar em competências e habilidades. Eu não dou mais aula de matérias, mas é de competências e de habilidades. Eu gostaria que no Brasil houvesse aquela cena que ao final daquela obra extraordinária chamada O Grande Sertão Veredas, quando Miguelim aparece, vem um homem no cavalo branco lá e dá os óculos a Miguelim, e Miguelim começa a enxergar o mundo. Eu tenho um sonho como professor, que no Brasil alguém nos dê óculos para que nós possamos
voltar a ter virtude, exercer poder e entender que o mundo contemporâneo é um mundo complexo e desafiador. E sabe quem pode fazer isso? Cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui. Não é médico, não é engenheiro, é cada um de vocês. Então, conclamo a todos vocês que levem esses óculos para salas de aula e façam essas pessoas acreditarem nesse país. Muito obrigado a todos, é uma honra ter estado aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado.